amiguinhos, bom dia! Um feliz sábado para todos. E na lição de hoje do Pequeno Pesquisador, o tema é um amigo misericordioso e paciente. Em uma noite escura e tempestuosa, você está andando em um barco com seus amigos. E de repente, você vê ao seu horizonte uma sombra, uma luz fantasmagórica. E você está morrendo de medo. Você e seus amigos estão morrendo de medo. E quando chega nesse auge desse medo, essa luz fantasmagórica vai se aproximando de você. O que você faria? O que você pensaria? Pedro e seus amigos estavam num barco e eles estavam sem Jesus. O Jesus não estava naquele barco. E eles começaram a ficar com medo. Eles já tinham passado por muitas viagens, muitas tempestades, mas nunca uma como aquela. E ainda, quando eles estavam no auge do seu medo, morrendo de medo, eles viram uma luz fantasmagórica se aproximando do barco. Depois de um tempo, quando essa luz se aproximou mais, eles viram que estava se formando uma pessoa e viram que era Jesus. Então Pedro disse: "Se é Jesus mesmo, me leve ao seu encontro." Então Jesus disse: "Venha." E Pedro começou a andar sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundaria. Mas quanto mais perto ele chegava de Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para seus amigos e pensar: "Eu consigo, vocês não estão aqui, vocês não conseguem." O eu foi começando a afundar Pedro. Ele pensava: "Nossa, eu sou incrível, eu sou o máximo." A vaidade começou a afundá-lo. E quando ele também pensou assim, quando ele estava começando a afundar, ele achou que Deus não podia mais salvá-lo. Então ele foi incrédulo, ele não creu que Deus podia salvá-lo de se afogar. E ele pediu: "Senhor, socorre-me, porque eu estou morrendo." Então, pessoal, por que Pedro começou a afundar? Por causa que o seu orgulho, a sua vaidade, a sua incredulidade começaram a afundá-lo. Essas coisas vãs do mundo, elas só nos fazem afundar. Enquanto nós olhamos para Jesus e olhamos para Ele, seguimos o seu caminho, nós conseguimos andar sobre as águas da vida e pular qualquer onda que estiver no nosso caminho. Mas quando a gente pensa em nós mesmos, muitas vezes nem pensa em ajudar os outros, nós começamos a afundar. Na lição de hoje, de segunda-feira, o tema é Jesus adverte Pedro. Jesus estava triste porque sabia que Pedro estava prestes a sofrer um terrível acidente. Então resolveu lhe dar 2 avisos. O primeiro aviso era: "Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar." Pedro ficou perplexo com o que Jesus disse. Então falou: "Mesmo que todos o abandonem, jamais farei isso." Depois que ele disse isso, Jesus disse: para que Pedro não esquecesse a primeira advertência, resolveu lhe dar a segunda. A segunda advertência foi: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro disse: "Mesmo que eu morra, jamais o negarei." E Jesus ficou triste ao saber que Pedro estava ignorando os sinais do Senhor. E você? Se comporta como Pedro ao ver o perigo se aproximar? Muito bem, Ana Júlia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você viajando por aí, eu sei que você viaja muito com seu pai, sua mãe, sua família. Você já viu uma plaquinha que tem uma foto de um animal e tem uma advertência: "Cuidado, podem existir animais na pista." Você já viu? Sim, eu já vi. Então, aquela plaquinha significa um aviso. Então, exatamente como Jesus advertiu a Pedro. Muitas vezes, nós, adolescentes, pré-adolescentes, achamos demais as regras que os pais colocam, não é verdade, Ana Júlia? Sim. Muitas vezes você fica chateada? Às vezes. Então, mas, na realidade, isso é uma
proteção. Eles estão colocando uma cerca de proteção, porque eles sabem os perigos que você pode estar correndo. E aquele que é sábio, ele acata e ele obedece aquelas regras. Não faz igual Pedro. Pedro, na realidade, Jesus o advertiu, mas ele não deu ouvidos. E depois ele sofreu amargamente. Então, conta-se uma pequena experiência de um jovem, um adolescente, que ele achava que realmente tinha muitas regras, na casa dele eram muitas leis, os pais eram enjoados, eram chatos, e ele via como se estivesse trancado em uma cerca, com uma cerca. Mas, um certo dia, ele pensou, olha, eu vou quebrar essas regras, eu não quero mais saber. Essa cerca aqui, eu quero pular essa cerca, porque eu tenho curiosidade de ver o que tem lá do outro lado da cerca. E quando esse jovem subiu e pulou a cerca, sabe o que tinha lá do outro lado da cerca? Um grande abismo. E ele perdeu a sua vida lá naquele abismo escuro. Por quê? Porque os pais, preocupados, eles colocaram a cerca, que significam as leis, as regras, as advertências, para salvar a vida dele. Mas, naquele momento, ele não compreendeu. Como muitas vezes a gente não compreende, né, Ana Júlia? Mas, na realidade, é uma proteção. E Jesus queria proteger a Pedro. Mas ele, naquele momento, ele não atendeu aquela advertência, não é verdade? Então, que possamos tirar um exemplo. As regras, as leis, as cerquinhas que são impostas para nós, é porque do outro lado existe um abismo. E os nossos pais, eles sabem disso. E por isso que eles querem nos proteger. Então, pessoal, na primeira questão foi lançado um desafio, procurar no dicionário o significado da palavra autossuficiente. E vocês, pessoal, vocês encontraram, né? Eu encontrei, que significa viver sem a ajuda de ninguém, uma pessoa independente. O que vocês acharam da atitude de Pedro? O que ele deveria ter feito? Na questão 2, ele deveria ter buscado a vontade de Deus, não ter autoconfiança em si, mas a ajuda de Deus. Agora, na lição de terça, o tema é Pedro se esquece da advertência de Jesus. Agora a cena mudou. Jesus estava no julgamento para declararem a sua morte. E todos os seus discípulos haviam o abandonado, menos Pedro e João. Pedro foi com Jesus até o julgamento, mas não quis se aproximar muito. Então ele viu algumas pessoas se aquecendo ao lado do fogo. E ele foi lá e se juntou a elas. E ele ficou preocupado porque estava à noite. Sim, estava à noite, mas só que estava perto de amanhecer. Ele estava lá e o sol começou a nascer e o brilho do sol bateu no rosto dele. E uma mulher o percebeu e falou: Você é aquele homem que anda com Jesus de Nazaré. Então Pedro falou bravo: Não, claro que não, eu nunca o vi, eu nem o conheço. E ela foi embora. Pedro, ele ficou surpreso, porque pensou que ninguém ia o perceber. Então ele continuou lá com a multidão se aquecendo ao fogo. E depois veio outro homem e o descobriu. E disse: Você é que fica com aquele homem que está sendo julgado. E ele disse: Não, claro que não, você está me confundindo com outra pessoa. Então, aquele homem foi embora, mas sabia que Pedro, ele era um servo de Jesus. E logo depois, o galo cantou, e Pedro nem percebeu. E pela terceira vez, veio uma mulher e falou: Você que fica com Jesus de Nazaré, eu tenho certeza. Você até fala como um galileu. E ele ficou bravo, xingando, praguejando e disse:
Não, nunca me misturaria com um povo como aquele, com um homem como aquele. Não conheço, nunca ouvi. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou do que Jesus havia dito para ele. Ele ficou muito triste e correu, nem sabia para onde estava indo. Será que Jesus ouviu o que Pedro falou? Será que Jesus vai perdoar esse discípulo? E agora vamos à hora de pesquisar. Na primeira pergunta diz: o que Jesus sentiu quando Pedro o negou? E no versículo em Jeremias 31, versículo 3 diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, Pedro, mesmo tendo negado a Jesus, Jesus teve compaixão de Pedro, teve amor pelo Pedro. E no trecho abaixo diz: enquanto os juramentos raivosos acabavam de sair dos lábios de Pedro, o Salvador se virou dos juízes mal encarados e olhou em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro foram atraídos para os do mestre. Naquele olhar gentil, leu profunda piedade e tristeza, e não havia nenhuma raiva ou rancor ali. Nós devemos ser como Jesus, porque ele não ficou bravo com o discípulo por ter pecado, por tê-lo negado. E na segunda pergunta fala: como Pedro se sentiu a negar a Jesus? Eu sei que vocês responderam, mas a minha resposta foi: começou a chorar e ficou muito triste. Pedro, ele amava Jesus, mas mesmo assim desobedeceu e não levou a sério o aviso de Jesus. Então ele acabou negando a Jesus. E na terceira pergunta diz: para onde Pedro correu? E aqui tem as perguntas que nós temos que procurar no trecho abaixo. A letra A pergunta: Pedro correu para o Getsemane. Sim, gente, ele correu para o Getsemane. E Pedro também se lembrou do aviso do Senhor Jesus. Pedro, ele sofreu porque havia negado a Jesus 3 vezes sem perceber. E Pedro, ele ficou tão triste, que ele quis até morrer. Ele continuou correndo sozinho e na escuridão, sem saber aonde ia e sem se importar. Por fim, havia chegado ao Getsemane. A cena de algumas horas antes lhe veio à mente. No mesmo local em que Jesus derramou sua alma em agonia perante o Pai, Pedro prostrou-se e quis morrer. Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você faria? Eu acho que todos nós ficaríamos bravos, tristes e não perdoaríamos. Mas nós temos que seguir sempre o exemplo de Jesus, que ele sabe tudo, ele conhece o nosso coração, sabe tudo que você está fazendo. Mesmo se você esconder do papai e da mamãe, dos amigos, dos familiares, Deus sempre vai estar sabendo o que você fez. Olá, pessoal! Aqui na lição de quarta-feira, nós estamos falando sobre a última chance de Pedro. Imagina a cena. Jesus está lá com seus discípulos, e aí eles acabam de fazer a refeição deles. Aí Jesus chega em Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E ele responde: sim, Jesus, eu te amo. Então Jesus diz: alimente os meus cordeiros. Aí passa um tempinho e Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Aí ele responde: sim, eu amo, mas o Senhor conhece o meu coração. E ele disse: então vá alimentar as minhas ovelhas. Nessa lição a gente pode analisar que Pedro negou ele, mas ele ficou triste.
de, ver que Jesus se decepcionou por ele ter negado ele 3 vezes. E eu acredito que ele não sabia que estava negando. E você? Será que você também não está fazendo como Pedro? Vamos analisar. Agora vamos para as perguntas. Por que Jesus fez a Pedro essa pergunta embaraçosa diante de todos os discípulos? Aqui está dizendo que diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou o quanto se achava completamente humilhado. Agora, na pergunta 2, como o tratamento de Cristo deu a Pedro nos ensina a respeito do caráter de Deus. Salmos 86:15 diz que Deus é sempre paciente, amoroso e fiel. Aqui na parte das ovelhas, quando Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, aquela ordem não era só para Pedro, era para nós também. Nós temos que ser missionários e ganhar muito mais almas, muito mais ovelhas para Jesus. Na quinta-feira, nós temos aqui um gráfico para analisarmos as 2 fases da vida de Pedro. Ele não convertido e ele convertido. Quais eram as características de Pedro nessas 2 fases? Hein, Ana Júlia? Não convertido. Dá uma característica dessa fase de Pedro. Autossuficiente. Autossuficiente. Ok. E agora, quando ele era convertido, depois que ele se converteu, Amanda, ele passou a ser como? Ele passou a ser uma pessoa calma. Calma. Então, Pedro passou a ser uma pessoa calma. Então, ele ficou calmo. Quando ele não era convertido, ele tinha mais características negativas. Cita uma delas, Kathleen. Orgulhoso. Orgulhoso. Pedro era muito orgulhoso. Ele se achava muito bom, melhor que os outros. E depois que ele se converteu, ele passou a ser o quê, Kimberly? Dependente de Jesus. Ele dependia totalmente de Jesus. Dependente de Jesus. E depois ele não era mais aquela pessoa brava, iracunda. Ele passou a ser o quê? Muito humilde. Então ele ficou uma pessoa humilde, ponderada. Ele agora sabia ouvir. Mas quando ele não era convertido, ele era o que mais, Kathleen? Além de autossuficiente, orgulhoso, ele era como? Ele era irado. Raivoso. Raivoso. Se a gente fosse falar da mudança que aconteceu com Pedro, nós poderíamos encher vários painéis desses, não é verdade? Sim. Então, mas esses aqui, a gente já pode perceber quando a pessoa se encontra verdadeiramente com Cristo e tem uma verdadeira conversão, né? Então, aqui nós vimos as características de Pedro não convertido e Pedro convertido depois. Ele ficou uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, Kathleen, nessa lição de hoje, da vida de Pedro, nós aprendemos muitas lições preciosas, não é verdade? Sim, muitas lições. E aí nós temos que aplicar para a nossa vida diária. Sim. Agora, nós vamos fazer um desafio que vai falar as etapas da vida de Pedro. Aqui nós temos 3 taças com água, sendo que essa última
ela é água com sal. Essa primeira taça, com essa água, simboliza Pedro. Pedro, quando ele era apenas um humilde pescador. Quando Pedro ainda não tinha se encontrado com Jesus. Vamos colocar? Isso. Então, ele não conhecia Jesus, ele não tinha os conselhos que Jesus tinha para a vida dele. Ele ainda não tinha tido o privilégio de ter um convívio com Jesus. Então, ele era um humilde pescador, vivia no seu ofício, trabalhando pela sua família. Então, ele não tinha destaque, ele vivia muitas vezes mergulhado em suas questões, mergulhado em seus problemas, e ele estava ali no fundo do poço, administrando a sua vida sem conhecer a verdadeira vida que era Jesus. E, de repente, Kathleen, o que aconteceu? Chegou Jesus de Nazaré e recrutou vários pescadores. E Pedro foi um dos escolhidos para ser um dos seus discípulos. E ele teve esse primeiro contato com Jesus. E ele começou a ter a oportunidade de conviver com Jesus e acompanhá-lo. Na realidade, ele passou agora para a segunda fase. Vamos ver o que acontece quando Pedro conheceu Jesus e passou a andar com Jesus, passou a conviver com Jesus. Ele tinha todos os ensinamentos de Jesus. A vida dele mudou? Até então, não. Porque ele era apenas um mero seguidor de Cristo. Ele não tinha ainda experimentado a verdadeira transformação que aquele encontro com Jesus poderia proporcionar. Não é, Kathleen? Mas Pedro precisou passar por muitas provas, como nós aprendemos nessa lição. Muitas provas que foram o quê? Transformando a vida dele. Não é? Uhum. Então, ele teve que passar por tudo isso para que a sua vida fosse transformada. E quando ele sofreu, que passou por todas essas provas, a vida dele foi transformada. E quando realmente ele não era apenas um seguidor de Cristo, ele passou a ser um imitador de Cristo. A vida dele fez o quê? Se transformou. Ele não vivia mais à margem do caminho. Ele não vivia mais no fundo. Ele não estava mais no fundo do poço. Ele não estava mais confiando na sua própria capacidade, como quando ele estava afundando, andando sobre as águas, quando ele confiou no seu eu, no seu próprio orgulho. Então, quando ele entregou sua vida realmente a Jesus, e aí Jesus, como sal, pôde fazer parte da vida dele e transformar a vida dele, ele foi convertido. E agora Pedro conseguiu ser uma pessoa alta, uma pessoa elevada, uma pessoa de pensamentos elevados e de propósitos elevados. Ele não estava mais lá no fundo. Ele agora veio e surgiu como um discípulo que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, que esse desafio possa ser uma lição também para a nossa vida. Então, enquanto nós estivermos sem conhecer Jesus, nós estamos no fundo. Quando nós vimos e não acatamos os conselhos e ainda não somos totalmente transformados, nós continuamos no fundo do poço. Mas quando nós somos realmente convertidos, Jesus faz parte da nossa vida, aí nós surgimos e subimos para uma vida nova em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que nós possamos compreender maravilhosas lições para a nossa vida e que a nossa vida também seja transformada assim como foi a vida de Pedro. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, Kathleen? Pedir a Deus para que a nossa vida seja uma vida de luz
e que nós possamos ser convertidos verdadeiramente em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado por tudo, pela nossa família. Perdoe os meus pecados, os pecados de todo mundo, que nós sempre sigamos o exemplo de Jesus e que o Senhor volte logo para nos levar aos céus e que todas essas lições fiquem na nossa cabeça. Obrigado por tudo, por ter nos levado até aqui hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus disse a Pedro para lhe avisar antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Debaixo do pátio, Pedro foi se sentar, 3 vezes negou a Jesus e ouviu o galo cantar. Pedro chorou, 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 chorava de arrependido, porque a Jesus negou. Pedro chorou, 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 chorava de arrependido, porque a Jesus negou. Jesus disse a Pedro